Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos neste dia deixar para a meditação dos irmãos um texto no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e o versículo 8 que diz: Então se lembraram das suas palavras. A gente vê que no contexto elas tinham acabado esquecendo a palavra. E por terem esquecido a palavra, elas foram logo cedo procurar o corpo de Jesus para embalsamar. Mas diz a Bíblia que tinha dois varões, dois anjos, com vestes brancas. E ao estarem ali, eles começaram a dizer para elas: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Por quê? Porque elas tinham esquecido as palavras que Jesus tinha falado. E a gente bem nota, irmãos, que quando a gente se aparta desta palavra, pois o conselho de Deus é que a gente deve meditar nela de dia e de noite para fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Quando a gente acaba esquecendo, a gente incorre em cometer erros que vai de fato desagradar a Deus. Mas se assim cometermos erro, não devemos nos esquecer que o nosso Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nós vimos, meus amados irmãos, que quando os anjos eles começaram a trazer à memória aquilo que Jesus tinha falado, os anjos, demonstram que é como se eles estivessem presentes diante dos ensinamentos de Jesus. É bem verdade que o Salmo de número 34, versículo 7, diz que um anjo acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra do mal. E nós observamos, meus amados irmãos, que quando os anjos começaram a trazer à memória delas a palavra de Jesus, elas começaram a novamente recordarem, começaram a alimentar novamente a esperança que Jesus não estava morto, mas que ele estava vivo. E ele está vivo, ele está à destra do Pai hoje. A Bíblia diz que ele intercede por nós. E nós observamos, meus amados irmãos, que não devemos esquecer esta palavra. O salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz que escondia a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Em outro momento, ele disse que estava sendo afligido, mas ele disse que diante disto aprendeu a guardar a palavra de Deus. Quando a gente esquece a palavra, a gente começa a sucumbir espiritualmente. Começamos a perder a fé. Começamos a limitar Deus. Mas, meu querido irmão, se mantenha em contato com esta palavra. Faça dela, de fato, uma prioridade na sua vida, como deve ser. Nós observamos que, quando elas se lembraram, elas já se animaram, se alegraram e correram para dizer aos 11 apóstolos que Jesus não estava ali, não estava no sepulcro. E ao dizer isso, Pedro achou que, louvado seja Deus, que era um delírio delas, elas estavam tendo delírio. Mas diz a Bíblia que eles, por não darem crédito, pois as mulheres judias não tinham muito crédito diante dos judeus, mas Jesus deu muito crédito. Elas galgaram espaço no ministério de Jesus. E a gente observa que nos evangelhos as mulheres foram as que mais alcançaram milagres. Nós vemos que Pedro não acreditou naquelas palavras. E por ele não acreditar, ele foi lá no sepulcro conferir. Ao chegar lá, viu os lençóis, só lençóis. Louvado seja Deus. E ele ficou maravilhado, voltou para casa maravilhado. Louvado seja Deus. Que Jesus não estava ali. Jesus está vivo. Estava vivo. Eles voltaram para casa com grande esperança. Então, meu querido, não sei o que aflige a sua alma, mas não se esqueça da palavra. Não se esqueça, é bem verdade que o texto diz que no mundo teríamos aflições. Estamos vivendo em dias que nos traz aflição. Mas não se esqueça, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele é soberano. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita. Se ele está afligindo
o mundo, é porque o mundo tem se esquecido dele e ele sabe como atrair o mundo, as pessoas que se encontram no mundo para perto dele. Nós estamos vendo que há vários relatos onde passaram a orar mais. Até vi uma reportagem que está se vendendo muitas Bíblias, ou seja, as pessoas estão buscando mais a Deus. Mas outrora, antes desse juízo, desta peste que estava vindo sobre o mundo, eles estavam esquecidos. Mas ao Deus mandar esse juízo, eles começaram a recorrer a Deus. Porque a medicina não pode fazer nada, homens não podem fazer nada, mas existe um que pode fazer. E esse é chamado o Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido, não se esqueça da palavra. Guarde ela em seu coração para não pecar contra Deus. E não se desviar, e não perder as esperanças e perder a fé. Mas se lembre da palavra. Tenha, aleluia, louvado seja Deus, sempre momentos com esta palavra. Pois é por meio dela que você obtém fé. Por meio dela você vai sempre obter êxito, desviar-se do mal e andar por caminhos que agradam ao Senhor Deus. Ele não está morto, ele vive. E para que vive? A Bíblia diz que ele vive, está à destra de Deus, à destra, e ele é aquele que intercede por mim e por você.